vai fazer o desejo do teu coração ser cumprido. Rabachuri Cantarápia. O Senhor já sondou, o Senhor já idealizou. E eu já creio que vão ser dias de glória. Satanás pode se levantar, mas ele vai cair por terra em nome de Jesus, porque a glória do Senhor vai se manifestar naquele lugar. Entende tu, varão de Deus? Entende tu que o reboliço é para que a vitória venha sobre aquele lugar, sobre aquela festividade? Descansa o teu coração, descansa o coração, porque da onde tu não imagina, Deus vai mandar recurso, Deus vai mandar providência, Rabanda Cantarébia, e o Senhor vai manifestar o poder dele naquele lugar. Tu vai ver cura, milagre, sobrenatural acontecendo. Oh, glória, porque esses dias já estão marcados no céu, já está agendado na agenda do Pai, e ninguém vai impedir o trabalhar de Deus naquele lugar. Entende tu, Rabachubi Cantarébia? Ah, Senhor, libera, Senhor, uma palavra sobre a tua igreja nessa noite. Oh, Deus nos dá vitória ao teu filho, Senhor, enquanto ele prega. Em nome de Jesus eu te glorifico, porque tu está presente no nosso meio. Amém, Senhor, e amém, graças a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Abaixo me Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Oh, general de guerra. Abre comigo O o livro de Josué. Oh, Jesus. Seu capítulo 1. Meu Deus. Oh, glória a Jesus. Forte, Jesus. Josué, Meu seu Deus. capítulo 1. Amém. Oh, Jesus de Nazaré. Glória a Jesus. Meu Deus. Amém? Me achou? Leia o versículo em diante, que diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto ao Líbano, até o grande rio e o Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para a ponte do sol, será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim será contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu fazei este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que não seja sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Não temas nem desampares, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Amém? Pode se sentar? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Antes de ser rápido, deixar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Estamos diante de uma palavra bastante conhecida. Quem nunca ouviu falar da passagem de Josué? A Bíblia diz que Josué está para assumir uma responsabilidade muito grande. Sabemos bem que o seu líder Moisés, ele teve um reinado bastante interessante, que espelhou a vida de Josué. Entendemos que Josué andou
como seu líder, observou tudo aquilo que ele fez. Tudo aquilo que ele fazia, Josué estava observando e Josué estava aprendendo. Aleluia! E Josué estava aprendendo e Josué sabia o porquê da sua aproximação. Foi declarado. Então Josué sabia que uma hora ou outra ele ia assumir. A Bíblia diz que coube do seu líder morrer. E a Bíblia diz que Josué se encontra entristecido pela morte do seu líder. Josué está mal, porque o seu líder, ele veio a falecer. E eu gosto disso, gente, porque é normal a gente entristecer. Verdade. É normal, depois de perder quem ama, a gente querer se resguardar. Só que eu gosto disso porque tem momentos que o próprio Deus não permite da gente viver o nosso momento de luto. Deus não permite da gente lamentar pelo que aconteceu. Deus não permite da gente querer se esconder numa caverna para aquilo que já aconteceu. A gente vê bem e a gente vê Ezequiel vivenciando isso. A Bíblia diz que Ezequiel, ele perde, o Senhor recolhe a sua esposa. E Ezequiel, ele quer viver o seu momento de luto. Só que a palavra para Ezequiel, enxuga os teus lágrimas e vai fazer aquilo que eu te ordenei. Toma aí. Ezequiel perde a sua esposa. Ezequiel quer chorar. Só que a obra que Deus tem com ele não permite dele parar para se lamentar. Meu Deus! Porque tem momentos que nós vamos se lamentar pelo que aconteceu. Só que a ordem para a gente é se levanta e vai fazer aquilo que eu já te ordenei. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia! Mas eu ordenei. A Bíblia diz que ele está se lamentando. A Bíblia diz que a palavra para Josué é: Josué, meu servo, Moisés já está morto. O meu servo Moisés já está morto. E eu gosto disso por quê? Porque Josué tinha que ouvir a verdade. Josué tinha que entender: oh, morreu, acabou. Não tem por que ficar se lamentando mais. Não tem como voltar atrás, porque eu entendo que tem momentos que o próprio Deus está falando: ainda não dei o ponto final. A história não acabou. Não vai terminar assim. Ainda tem jeito no negócio. Eu ainda vou restaurar o casamento. Eu ainda vou restaurar teu filho. Glória! Ainda agora. Aleluia. Tem momentos que o próprio Deus, ele vai nos impulsionar É desse jeito. a lutar pelo que não acabou ainda. Aleluia! Porque quem costuma dar o ponto final onde Deus não colocou é a gente. Meu Deus, é forte. Quem costuma dizer que acabou enquanto Deus não disse nada é a gente. Nós que somos assim. Olhamos o cenário e por causa do cenário nós queremos colocar um ponto final. Deus! Nós queremos dizer que acabou. Nós queremos dizer que não vai dar certo. Só gosto disso por quê? Porque não vivemos por vista. Nós vivemos por fé. Glória a Deus! E fé é baseado pelo que eu não vejo, mas eu acredito. Louvado seja Aleluia. Deus! E eu não vou pelo cenário. Porque o cenário, ele não quer dizer aquilo que Deus falou que vai fazer. E eu gosto disso porque toda vez que Deus fala que vai fazer algo, parece que o negócio piora. Todas as vezes que Deus fala que vai libertar o filho, parece que ele piora. Vai para um rumo totalmente diferente. Todas as vezes que Deus fala que vai trazer alguém da presença, parece que aquele que estava caminhando parou de vir de uma hora para outra. E esse é o nosso problema. Estamos olhando no cenário e estamos colocando um ponto final onde Deus falou que não é para colocar. Meu Deus! Jesus! E cai para nós. Deus não precisa da minha nem da tua opinião para dizer que vai fazer. Meu Deus! Aleluia! Não Glória! precisa. Oh, maravilha de Deus! Não precisa.
precisa. É assim mesmo, papai. Porque muitas vezes, se for depender da gente, Deus não faz. Porque nós vivemos oscilando. Uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Uma hora eu acredito, uma hora eu não acredito. Só que para mim, para você hoje, quem te prometeu não é fiel para cumprir. E porque a gente oscila tanto sobre as promessas de Deus. Meu Deus, aleluia. Oscila tanto sobre aquilo que Deus falou que vai fazer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, Ele prometeria e não cumpriria? Glória! Meu Deus. Costumo dizer que o meu Senhor Ele vela pela sua palavra. Aleluia. A palavra de Deus ela nunca volta vazia. Aleluia. E eu vejo um tempo onde que era pra gente viver milagres extraordinários. E pastor, por que não vivemos? Por causa da gente. É verdade. Por causa da gente. É desse jeito, Jesus. Aleluia. Por causa da Glória. gente. A gente que deixa de crer. A gente que deixa de acreditar. Porque se a palavra diz que operando o Senhor, Quem? quem impedirá? Não há quem possa impedir aquilo que Deus já determinou. Aleluia, Deus. É como a Márcia. Não há quem possa impedir. Não há quem possa impedir. Aleluia, Jesus. Não há quem possa impedir Aleluia. aquilo que Deus já determinou. Glória, glória. Verdadeiramente nós precisamos exercitar fé. É verdade, Jesus. Fé. Fé. Tá tudo dando errado. Mas eu creio que pode acontecer. Aleluia. Não está da forma que eu queria. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus. É fiel para cumprir. Glória ao teu nome. É fiel para cumprir. A Bíblia diz que Josué recebe uma verdade. A verdade é: Josué, meu servo está morto. Está morto. Está morto. Para você, a obra ainda continua. Aleluia. Para você, tem que continuar. Santo de Israel, aleluia. Tem que continuar. Tem que continuar. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor começa a palestrar com Josué. Santo, Josué, santo. a terra prometida, aonde eu prometi. Gente, eu estou falando de uma terra que, se Josué fosse olhar para uma terra que estava ocupada. Meu Deus. A terra estava ocupada. Eu falei, como é isso, Senhor? Como é que o Senhor promete algo que já está ocupado? Como é que o Senhor fala que vai dar algo que está ocupado? Que aos nossos olhos já tem dono. E o Senhor começou a palestrar comigo, entenda. Quem disse que é o dono é o homem. Aleluia, aleluia. Só que a chave ainda está nas minhas mãos. Aleluia. A Bíblia diz que para Josué começar a entender, que para Josué começar a viver, a palavra para Josué, Josué, esforça-te. Aleluia, Jesus. Tem de bom ânimo.
Aleluia. Tem promessa? Tem. Vai vivenciar? Vai. Glória a Deus. Mas precisa se esforçar. Eita, Aleluia, Jesus. Aleluia. Precisa prosseguir. Meu Deus. Isso mexe com a gente. Porque às vezes parece que nós temos força para tudo. Mas quando fala que as coisas de Deus, parece que estreita. É verdade. O ânimo foi embora. Parece que estreita. Parece que estreita, irmão. Não tem como vivenciar e alcançar a promessa de Deus sem se esforçar. Aleluia. Eu costumo dizer que tem duas etapas. A primeira etapa é nossa, que é o possível. O possível eu preciso vir para o culto, eu preciso acreditar, eu preciso profetizar, eu preciso fazer alguma coisa para que Deus faça parte dele também. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E parece que a gente só quer que Deus faça, Deus faça, Deus faça. E tem um momento que Deus vai olhar para gente e você vai fazer o quê? Quando você vai se movimentar? Meu Deus. Quando você vai se esforçar? Aleluia, Jesus. Gente, eu costumo dizer que é a nossa maior promessa. Hoje aqui é a nossa casa. Aleluia. Nossa casa. Eu creio que todos aqui, a minha maioria não está gritando por causa da vida financeira. Mas alguém que está lá possa entrar. Aleluia. E não tem como a gente ver quem está lá entrar enquanto a gente não se esforçar. Meu Deus. Eu aprendi no começo da minha caminhada, porque diante da minha casa, dos meus irmãos, que nós somos 6 irmãos. Minha mãe é espírita, meu pai é espírita, todo mundo espírita, e Jesus diante dos 6 irmãos me chamou. Me chamou ali. Me chamou. Primeira coisa que meu pastor disse para mim é: para tua casa sorrir vai ter que chorar. Isso. Forte. Para tua casa sorrir, você vai ter que chorar. Então suporta em oração. E esse é o problema. Não queremos suportar para ver a casa sorrir. Irmãos, não tem como nós vivenciarmos milagre sem verdadeiramente se aprumar com o dono do milagre. Aleluia. Aleluia. Não tem como. Não tem como. Josué, esforça-te. Tem de bom. Aleluia. Esforça-te. Tem de bom. Meu Deus. Aleluia. E a gente vê, a gente entende que essa palavra não veio uma vez só para Josué. A todo momento, Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Aleluia. Eu já começo a entender que a palavra vem: esforça-te, tem de bom ânimo. Josué se levantou. Só que Josué é gente como a gente. Está indo muito bem. Só que às vezes será que vai acontecer? Meu Deus. Será que eu vou tomar posse de verdade? Aleluia. E a palavra dele diz: esforça-te, tem de bom ânimo. Aleluia. A Bíblia diz que quem crer, verás a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Não, é para quem crer. Glória a Deus. Aleluia. É para quem crer. Aleluia. É para quem crê. É para quem crê. Por mais que o cenário não esteja da forma que eu queria, eu continuo crendo que o Senhor vai fazer. Glória a Deus. Por Aleluia. mais que não esteja da forma que eu imaginava, eu continuo crendo que Deus vai fazer. Por mais que saiu do meu controle, eu continuo crendo que do controle de Deus nunca sai.
nunca sabe. Bendito o Senhor. Deus nunca perde controle de nada. Verdade. Quem perde somos nós. É desse jeito, Jesus. Quem perde somos nós. Aleluia. E o único problema disso é quando a gente quer colocar a mão quando Deus falou que não é para colocar mais a mão. Que tem momentos que o próprio Deus quer trabalhar. E a gente parece que entramos no lugar de Deus e queremos moldar o que não é pra gente moldar. Eita, Jesus. Queremos alinhar o que é impossível da gente alinhar. Meu Deus. E a maior verdade, nós não amamos a nossa casa mais do que o nosso Deus. Aleluia. Não amamos a nossa casa mais do que o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. É desse jeito, papai. Aleluia. Eu costumo dizer que o Senhor sabe as suas maneiras de trabalhar. Meu Aleluia. Deus. E talvez se a palavra for para você é não coloca a mão, não coloca a mão. Eita, Jesus. Aleluia. Ô, glória. Deixa que até aqui é comigo, deixa que aqui é com ele. Meu Deus. Porque às vezes colocamos o coração e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E não tem como dois olheiros trabalhar em um vaso só. É, Jesus. É desse jeito. Antes de você amar o seu marido, o Senhor ama mais ele. Meu Deus. Antes de você amar o seu filho, o Senhor ama mais ele. Eita, toma que é de graça. Ô, glória. O nosso dever ainda é entregar e confiar no Senhor. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Ô, Jesus. E esse é o problema. Gente, a mensagem até mudou já. Decomanácia. Aleluia, Deus. Fala, Jesus. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Verdade. E tem momentos que o próprio Deus vai gritar na nossa alma e dizer se calar. Meu Deus. E às vezes queremos falar e acabamos trazendo ira. Ô, Espírito Santo. Aleluia. Trazemos ira. Glória a Deus. Porque nós falamos demais. Nós falamos em momentos que não é para falar. A Bíblia diz que a mulher sabe, ele edifica. Glória a Deus. E se a gente entender, ia para homem e para mulher, o que é edificar? Edificar é esperar o tempo certo. Glória a Jesus. Aleluia. Esperar o tempo certo. Meu Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Ezequiel, ele vive o seu luto com a sua esposa, e a Bíblia diz que o Senhor manda ele engolir as suas lágrimas. Engole as suas lágrimas, engole o seu choro e vai fazer aquilo que eu te ordenei. A Bíblia diz que no capítulo 37, Ezequiel é jogado em espírito. Ezequiel está vendo os ossos mortos, tudo seco. E na verdade Ezequiel não sabe o que vai fazer diante daquilo. Ezequiel não sabe para quem ele foi colocado diante desta situação. Situação de morte para Ezequiel. Ezequiel está olhando e está dizendo que não tem jeito o que está acontecendo ali. Que nada dali vai sair. Só que para Ezequiel não tem jeito, para Deus ainda é propósito. Aleluia. Glória a Deus. Porque a maior verdade para a gente, que Deus não vê como a gente vê. Deus não olha como a gente olha. Meu Deus. Porque por muitas das vezes a gente olha e a gente começa a dar ponto final. A gente começa a olhar a história e olhar a situação, e a gente olha para o momento e dizer, calma aí, acabou. Não volta mais. Meu Deus. Não levanta mais. Não vai se libertar mais. Vai ficar dessa maneira. Só que Deus não olha da maneira que a gente olha. Deus não vê da maneira que a gente vê. Aleluia. A Bíblia diz que
Há uma ordem para Ezequiel. Há uma ordem para Ezequiel. Ezequiel profetiza. Ezequiel vira, olha para a situação. Ezequiel, pode reviver esses ossos? Senhor, só tu sabes. Pronto. Se só eu sei, faça tudo aquilo que eu te ordenar. Se só é comigo, só obedece a minha voz. Aleluia. Glória. Se é comigo, entenda a minha direção. Se é comigo, só escuta tudo aquilo que eu te ordenar. Aleluia. A Bíblia diz que a ordem para Ezequiel é profetiza. Eu gosto disso porque Ezequiel profetiza, mas Ezequiel não sai profetizando toda afobado. Ezequiel entende que diante do profetizar há uma ordem. Há uma ordem, há uma direção. Porque o que Deus queria não era apenas uns ossos de pé. O que Deus queria era um exército. E era um exército por completo. Aleluia. Está entendendo? Profetiza osso no osso. Profetiza nervo no nervo. Glória a Deus. Profetiza carne na carne. Aí vai dizer que Ezequiel está profetizando. Enquanto Ezequiel está profetizando, o que não tinha forma vai se tornando forma. Glória a Deus. Aleluia. O que estava morto vai ganhando vida. O que não tinha jeito vai tendo jeito. Aleluia. Porque Ezequiel entende que por mais que os olhos dele estão apontando para uma coisa, a palavra de Deus ainda diz outra. Glória a Deus. Aleluia. Eu gosto disso por quê? Porque Ezequiel está sozinho naquele cenário. E tem cenário que o Senhor vai colocar eu e você. Tem cenário que o próprio Deus não vai permitir de ninguém entrar. Ah, Jeová, meu Deus. Tem cenário que o próprio Deus vai nos estabelecer para dizer: profetiza! Aleluia. E a nossa primeira reação vai ser: vou chamar a pastora. Vou chamar quem ora. Mas tem momentos que é só eu e você. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Eu costumo dizer que alguém para orar pela nossa casa não tem melhor do que a gente mesmo. Ninguém ora com maior intensidade do que a gente mesmo. Aleluia. Porque a gente conhece a raiz do problema. Meu Deus, aleluia. A gente sabe aonde foi afetado. Aonde sabe onde o inimigo precisa bater em retirada. A gente sabe aonde é que ele está alojado. É, Jesus. A gente sabe aonde alguém deu a brecha, o inimigo entrou onde precisa ser orado. Deus vivo, aleluia. A gente sabe. É desse jeito, Jesus. A gente sabe. Meu Deus, aleluia. A gente sabe. E essa é a situação quando a gente quer passar a nossa responsabilidade para alguém. Eu vou encerrar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu aprendi, gente, muito no começo da minha caminhada. Em momentos de guerras, em momentos onde eu via minhas sobrinhas se manifestando, dentro de casa, em momentos que o telefone gritava para alguém orar, e a resposta era: a autoridade foi dada a você. Clama pela tua casa, ou o inimigo faz arruaça. É verdade. Eu entendi que dentro da minha casa não pode governar dois senhores.
Eu entendi que dentro da minha casa ela precisa ter dono. E esse dono, ele precisa ser Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. E para esses donos ser Jesus, alguém precisa usar com autoridade dentro da casa. E cai para nós. Então não é levantar a tua liderança para orar, porque Deus já estabeleceu sobre a gente poder. Aleluia. Para que possamos profetizar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E quando a gente entender que a nossa casa é lugar de bênção, Aleluia. que quem governa a minha casa tem poder de fazer todas as coisas, Aleluia. o inimigo nunca mais faz arruaça. Glória a Deus, aleluia. O inimigo nunca mais entra e tenta fazer gracinha. Repete comigo hoje, minha casa tem dono. Minha casa tem dono. E esse dono é ciumento. Esse dono é ciumento. Glória, glória a Deus. Esse dono é ciumento. Aleluia. Esse dono ainda não divide a glória dele com ninguém. Glória a Deus, aleluia. Manácia. Aleluia. Glória, Decoma, glória a Max. Deus, aleluia. Bendito é o Senhor. Preciso liberar isso. Decoma, Nácia. O inimigo precisa bater em retirada desse lar. Precisa. Decoma, Aleluia. Nácia. Glória. Não é normal crente ver vulto dentro de casa. Não é. Decoma, Nácia. A porta bater não é normal. Decoma, Nácia. Glória a Deus, aleluia. Há um governo. E esse governo ainda é de Jesus. Glória, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que ao Ezequiel profetizar, os ossos que estavam mortos se torna um exército de Cristo. Um exército de Cristo. Posso ficar de pé? Aleluia. Posso? Toca de pé. Glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que para Josué tomar posse, a palavra que é liberada para Josué: esforça-te e tem do bom. E a verdade é que Deus não vai mandar se esforçar quem está lá, mas vai mandar se esforçar quem está aqui. Isso é para nós. Nem sempre vamos ter força para vir, mas vamos entender que pela palavra de Deus Ele vai nos liberar. Seja forte e tem de bom ânimo. Aleluia. Seja forte e Glória, corajoso. glória, glória a Deus. E essa palavra não vai ser liberada para quem está lá, mas para quem está aqui. Entenda que para tua casa sorrir, Deus te escolheu para chorar. Para tua casa tomar posse da terra prometida, Deus te escolheu para chorar por ela. E talvez você olhe dizendo: mas ele é rebelde. Mas a responsabilidade é sua. Não está da forma que eu queria, mas foi o filho e o marido que Deus te deu. E é uma responsabilidade sobre as nossas vidas. Querendo ou não, eu continuo em oração. Santo, 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 santo. A Bíblia diz que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Eu já quero liberar aqui. A tua situação não vai terminar assim. Oh, glória. A situação da tua casa não vai terminar assim. Aleluia, Deus. Glória. Tu está debaixo de uma promessa. Essa promessa não vem da mão da boca do homem, mas ela vem da boca de Deus. Glória a Deus, aleluia.
porventura o Senhor não prometeria e não cumpriria? Glória. Aleluia. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Glória a Deus. Glória. Há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo de chorar, mas também há um tempo de sorrir. E o tempo de sorrir ele chega para todo mundo e há de chegar para você. Eu creio, Jesus. Só que hoje eu quero que você saia da sua casa daqui entendendo: a minha casa, a minha família é milagre. Aleluia. Como a Nás. Glória a Deus. Rabachura canta, rabachubi canta. Glória. Vou Glória. encerrar. Glória a Deus, aleluia. Esse aqui é um jovem, irmãos, que orava e orou sempre pela minha mãe. Santo, 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 santo. E todas as vezes que joelho dobrado, a primeira coisa que minha mãe fazia era bater as portas, para que eu viesse parar de orar, para que eu viesse parar de orar. Só que eu entendi que eu precisava estar em constante oração. Aleluia. Louvado seja Deus. E a minha maior vontade era pregar para minha mãe. Só que a palavra de Deus para mim era orar. Não é tempo. Aleluia, Jesus. Não é tempo, orar. Eu entendi que o tempo não era de falar, mas o tempo era de orar. Glória a Aleluia, glória a Deus. Deus. Porque tem momentos que a gente quer falar e o próprio Espírito Santo está dizendo: ora! Porque enquanto você ora, eu estou quebrantando o coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto está orando, eu estou tratando, mas em silêncio. Aleluia. Porque nós estamos acostumados de Deus sempre fazer barulho. E tem momentos que o próprio Deus está trabalhando, mas em silêncio. É, Deus, é E o verdade. silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está trabalhando. Aleluia. Glória, glória a Deus. E às vezes você está vivendo nesse silêncio. Parece que Deus não fala, parece que Deus não diz nada, parece que Deus se calou. Mas eu estou dizendo para você: ei, eu estou no silêncio. E Aleluia. meu silêncio não quer dizer que eu não estou trabalhando. Glória a Deus. Meu silêncio não quer dizer que eu não estou fazendo. Eu costumo dizer que o silêncio de Deus, para quem não conhece Ele, dói. Mas para quem conhece, entende que o silêncio dele é o agir. Aleluia. Santo, santo é o Quer Senhor. dizer que apenas uma palavra, o Deus. Senhor pode mudar toda a tua história. É, Jesus. Glória, Aleluia. Com apenas uma palavra, Aleluia. o Senhor pode mudar esse cenário. Glória a Deus. Com apenas uma palavra. Glória a Deus. Você como a Nácia. Glória, glória a Deus. O Senhor traz vida. O que para você estava morto. Oh, Jesus. Ele disse: Aleluia. haja luz. E houve. Oh, maravilha de Deus. Glória, glória, glória. Que é o a seu Deus. filho, o seu marido, a sua casa, para que Deus não possa fazer. Meu Deus, tu és santo. Quero orar, coloca a mão sobre o seu coração. Aleluia. Canta, rabaxu, canta, régia. Ai, show, rabaxai, canta, Não sei da maneira que você saiu da sua casa. Eu não sei da forma que você deixou a sua casa. Planejei uma palavra, mas o Senhor sabe como faz. E o Senhor sabe o que a igreja precisa. Xarabai de cantarévia. E o que a igreja precisava hoje é uma injeção de ânimo. Uma injeção de fé para que acredite Aleluia. que operando o Senhor é como a Nácia, quem impedirá. Aleluia. Eu não sei como é que se encontra o cenário dos teus servos, mas o Senhor sabe. O Senhor contempla, Senhor da glória. Ah, meu Pai, com apenas uma palavra,
vida ao que está morto. O Senhor traz para a presença quem Glória está a fora. Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. É como a Nárcia. Pai, nós estamos debaixo de uma palavra. A tua palavra ela é viva e ela é eficaz. A tua palavra não volta vazia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Senhor, onde a nossa mão não alcança, tu alcança. Aleluia. Aonde os nossos pés não vai, o teu vai. Oh, glória a Deus. Aonde a nossa voz não vai, a sua vai, Senhor da glória. Aleluia, Deus. Mas que o Senhor possa palestrar com Jonas dentro da nossa casa. Aleluia. Oh, glória. Que o Senhor possa palestrar, Senhor da glória, com os filhos pródigos também, Senhor da glória. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor possa palestrar, Senhor da glória, com as ovelhas perdidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas eu creio, Senhor da glória, que a tua igreja irá falar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor da glória. Que o Senhor nesta noite possa abençoar a tua igreja. Que o Senhor nessa noite possa abençoar o teu povo. Amém, Jesus. Meu Pai, que o teu nome possa ser glorificado, Senhor da glória. Aleluia. Porque tu és poderoso para fazer. Glória. Tu és poderoso para fazer, Senhor da glória. Aleluia, Jesus. E que nós possamos a cada dia se esforçar. Que nós possamos a cada dia ter ânimo. E entender, Senhor da glória, que tu és fiel Aleluia. para cumprir com a sua palavra. Sim, Deus. Abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo. Aleluia. E que teu nome possa ser glorificado em nome de Jesus. Glória. Obrigado.